Assisti a série Todos Nós da HBO, que entre os protagonistas tem uma personagem não binária. E essa série dividiu opiniões, né? Umas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram, pararam, sei lá, no primeiro, segundo episódio. Eu fiz uma maratona, assisti tudo. E eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, os pontos altos, os pontos baixos. Avisando desde já que esse vídeo vai ter spoilers. Vou começar tentando falar não muito spoilers, então dá pra assistir o comecinho pra você tentar entender do que se trata. Mas depois, né, não tem como, vou ter que falar spoiler porque eu vou falar da série inteira. Então, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e essa série Todos Nós, série brasileira da HBO, foi co-criada pela Vera Egito, que entre seus trabalhos ficou conhecida com o filme Amores Urbanos, mas eu confesso que o trabalho dela que mais me marcou foi um clipe da Vanessa Camargo, Stick Down, que ela fez com a Bam Bam. Hey Vanessa. Hey Bam Bam. E a série também foi criada por Daniel Ribeiro, que é diretor e roteirista de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Que já virou um clássico brasileiro LGBT. E o que é essa série Todos Nós? É uma comédia dramática de 30 minutos, são 8 episódios de 30 minutos, conta a história de Rafa, jovem de 18 anos que se identifica como uma pessoa não binária. Ou seja, ela não se identifica nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. Rafa abandona sua família do interior de Botucatu e vai para São Paulo morar com o seu primo Vini, que é um cara gay, e a melhor amiga dele, a Maia. A partir daí, Rafa vive uma jornada de autoconhecimento enquanto as pessoas ao seu redor começam a entender melhor o que é essa tal não binariedade. E só uma observação sobre o título da série, né, Todos Nós, que é colocado um X ao invés de Todes Nós. Eu particularmente tenho dificuldade quando eu vou escrever com gênero neutro, colocar o X ao invés do E, porque na leitura fica difícil, né, a gente falar Todes Nós, sabe? Eu prefiro falar Todos Nós, mas eu entendo que esteticamente é mais interessante você colocar um X do que colocar um E. E tudo bem falar Todos Nós, né, que é como eu falo e tá tudo certo. Além disso, a série fala muito também sobre racismo, sobre machismo, sobre assédio, relacionamento aberto, LGBTfobia, mas acho que o principal problema da série é como essas questões são abordadas no decorrer da trama. Em todos os momentos que um personagem fala um A com relação a isso, já vem um textão, uma militância de um outro personagem. Isso faz com que ao invés da gente se apegar aos personagens, a gente cria até um pouco de aversão a eles. Existe, principalmente no primeiro e no segundo episódio, muito didatismo na hora de explicar o que é a não binariedade. Tem uma série que eu gosto muito que chama One Day at a Time, tem as 3 primeiras temporadas na Netflix, e ela fala muito sobre militância LGBTQIA+, inclusive tem uma personagem não binária. Quando a gente é apresentado ao primeiro momento pra essa personagem, tem uma explicação muito rápida, muito breve, mas no decorrer dos episódios, quando a gente vai conhecendo melhor essa personagem, a gente vai pegando essas informações, a gente vai assimilando e a gente vai entendendo sem precisar ficar essa explicação, sabe? Que pode muito bem ter sido um dos motivos que afastou muitas pessoas no primeiro e no segundo episódio da série. Eu entendo que é difícil pra muitas pessoas entenderem, pra mim também é complicado. Eu fiz inclusive um vídeo falando sobre não binariedade em Steve Universe, então se vocês quiserem saber um pouco mais, vão lá nesse vídeo. Mas é muito importante que esses temas não deixem os personagens em segundo plano. E vamos então falar sobre os personagens dessa série. E antes de falar sobre os personagens principais, eu quero ressaltar a quantidade de personagens LGBT que estavam presentes nessa série, desde X e Juno, que são realmente pessoas não binárias, até secretárias, elenco de apoio. A gente vê no decorrer da série muitas pessoas trans atuando, e isso é muito importante, sabe? Que tem esse reconhecimento, que a gente dê espaço e trabalho para essas pessoas. Eu sei que muitos vão reclamar e falar que a atuação deles não é tão legal, que pode ser não tão interessante, que é meio truncado, e eu concordo. A atuação realmente deixou um pouco a desejar em alguns momentos, e eu imagino que seja pela inexperiência de alguns atores e atrizes, mas também mesmo com os atores mais importantes da série, a gente sente que às vezes dá uma truncadinha em alguns diálogos, né? E eu acho que é principalmente por terem colocado algumas falas, alguns diálogos que não cabem muito na boca das pessoas, sabe? Principalmente quando tem a parte de militância. Quando vem alguma palestrinha de algum personagem, a gente vê que aquilo soa um pouco artificial, sabe? Pra dar um exemplo de cena sutil que eu acho que funciona muito, no final do segundo episódio, Rafa vai até um barzinho perto do apartamento pra comprar cerveja. E tem uns comentários de umas pessoas no bar falando assim, nossa, é um menino? É uma menina? E Rafa fica incomodado e ao invés de comprar alguma cerveja, comprar cigarro, resolve
embora, sabe, fica incomodado, não tem fala nem nada, sabe? Eu acho essa cena muito mais forte, muito mais impactante do que qualquer discurso de qualquer militância que a série tem. Mas vamos falar de cada um dos 3 protagonistas. Primeiro o Rafa, né, que é interpretado por Clara Gallo, que até onde sei não é uma atriz não binária. Eu procurei algumas entrevistas dela, né, até pra saber mesmo se ela era ou não uma pessoa não binária, e pelo que eu vi ela realmente não é. Ela, inclusive, passou por um processo para entender como se sente uma pessoa não binária. Se a série não tivesse essa grande quantidade de personagens interpretados por pessoas LGBTQIA+, ia ser o meu momento de fazer palestrinha aqui. Eu falei recentemente num vídeo da Casa de Papel sobre uma atriz cis fazendo o papel de uma trans. E por que isso não é tão legal? Então, se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha lá nesse vídeo. E Rafa começa os primeiros episódios meio chatinha. E é até interessante a gente ver no terceiro episódio, naquele encontro de pessoas trans, aquele momento eu achei que soou legal, que não soou tão artificial, as pessoas falando sobre suas questões, sobre seus problemas, sobre seus conflitos, e a gente vê Rafa naquele momento não se sentindo acolhida. Porém, quando reclama lá com a Maia, daí a Maia já vem com uma palestrinha de novo, que aí a gente fala assim, oh meu Deus, precisava? Não sei se precisava nesse momento. A gente como espectador já tinha entendido aquilo, então a conversa das duas eu acho que não precisava ser tão expositiva. Podia ter ficado mais no subtexto. Acho legal falar que além de não binário, Rafa também é uma pessoa pansexual. Inclusive eu fiz um vídeo de Sex Education falando sobre pansexualidade para quem tiver mais interesse sobre o assunto. A gente também vê Rafa se envolvendo com o X lá naquele estúdio de tatuagem, e isso eu achei bem legal. Inclusive foi uma das cenas mais bonitas que eu achei. A cena de sexo entre 2 pessoas não binárias eu achei de uma delicadeza, assim, uma fotografia muito bonita. Inclusive todas as cenas de sexo da série, né, eu vou falar depois sobre a cena de sexo gay, eu achei que foi de muito bom gosto a forma como elas foram apresentadas. E sim, é pra maiores de 18, tem nudes, aparece coisinhas lá, então, né, estejam preparados, todos vocês. Acho que o principal problema de Rafa é que, como vem de classe média e tem todo esse privilégio, né, e no decorrer da série a gente só vê Rafa fazendo coisa errada, sabe? Tipo, fazendo aquele negócio lá com o porco, que eu que não sou uma pessoa vegana, fiquei meio incomodado com toda aquela situação de ter que comprar um pedaço de porco pra aprender a tatuar. Não sei se é assim que funciona a tatuagem quando você tá aprendendo, mas aquilo me incomodou, sabe? Imagina, você chega na sua casa e tem uma pessoa tatuando um porco, sabe? Daí depois Rafa sendo boy lixo com X. Chegou um momento que a gente falou assim, ai, será que eu me importo com esse personagem, sabe? Será que não? O que faz a gente realmente falar assim, poxa, uou, e se importar realmente é quando tem, no penúltimo episódio, aquela agressão, né? Aquele caso de LGBTfobia que Rafa apanha na rua e vai parar no hospital. E é quando tem aquela cena que eu acho bem bonita, que é Rafa voltando pro grupo de apoio, entendendo o privilégio que tem e o privilégio que as outras pessoas não têm, e finalmente sendo acolhido. E a gente chega no final da temporada com o Rafa se entendendo como um homem trans. Fiquei surpreso, falei, uou, mas ao mesmo tempo tem uma crítica quanto a isso, porque eu penso assim, a gente viu uma temporada inteira com uma personagem não binária como uma das protagonistas da série. Por mais que seja interessante essa jornada de uma pessoa que passa pela não binariedade e no final se entende como um homem trans, eu queria ver mais das pessoas falando com o gênero não binário, sabe? Falando com esse gênero neutro, com pronome neutro. Eu queria ver mais disso. A gente não tem nenhuma pessoa não binária como protagonista de série, sabe? Continua deixando essa pessoa não binária. Vamos falar de Maia agora, interpretada por Juliana Gerais, que na minha opinião é a melhor das 3 personagens. O que foi aquele aplicativo que a Maia criou sobre dar match baseado no mapa astral da pessoa? Melhor aplicativo já criado de relacionamento. O fato da Maia ser preta levantou várias questões que eu achei muito interessantes durante a série, sabe? O relacionamento afrocentrado, o racismo velado. Logo no início a gente vê aquela discussão sobre assédio, né? Ela descobre quem é o assediador, né? Ela vai até a casa do assediador, que inclusive, gente, vamos parar pra falar sobre essa casa do assediador, que eu achei as melhores referências de todas. A casa do assediador que Maia e Rafa foram pichar, além de ser número 17, tinha uma bandeira do Brasil e um cartaz do Niobe ali perto. Aquela cena quando Maia e Rafa são parados pelos policiais e os policiais só olham as coisas da Maia e Rafa, que é uma pessoa branca,
tá lá e não sofre nada, gente. Tudo bem que depois a Maia teve que explicar pra Rafa de forma didática o que aconteceu, sabe? Eu acho que não precisaria. É uma série da HBO que poucas pessoas têm acesso. Não é uma novela da Globo, sabe, de Valcir Carrasco, que ele explica tudo, precisa explicar 1000 vezes para as pessoas entenderem, porque ninguém tá prestando atenção. E é também no núcleo da Maia que a gente vê toda a discussão sobre feminismo, sobre o veganismo, e no final aquela trama com ela sendo recusada a uma vaga de emprego por causa da cor dela. Inclusive foi o gancho que eu achei mais legal de final de temporada, né? A gente não saber o que vai acontecer agora depois dela ser recusada, né? E daí ela fazer aquele esquema para denunciar a empresa nas redes sociais, isso é realmente algo que me chama a atenção para saber o que vai acontecer, para onde vai levar, o que esse processo vai dar e tal. Então, e vamos falar de Vini, o gay mais chato já visto numa série, pelo amor de Deus. Isso foi algo que me incomodou muito dos 3 personagens, porque os 3 começaram muito chatos. Rafa começou mimade, Maia começou irritantemente militante, e Vini começou aquele gay chato, debochado, que reclama de tudo. Começando com o Vini falando mal de Pablo Vittar. Como assim? Tá, não vou usar a Pablo como motivo pra não ter gostado do Vini, mas vou listar aqui coisinhas que realmente pegaram pesado aí. Acho que o maior problema desse personagem foi ter colocado tantas características negativas e poucas positivas, sabe? Ele no começo não foi acolhedor com o Rafa, sabe? Ele foi uma pessoa que até rejeitou um pouco a possibilidade de acolher um prime não binário. Tudo bem a gente ver o Vini como um gay monogâmico, porque é muito comum associar gays a relacionamento aberto, a poliamor, a promiscuidade, mas a forma como foi mostrado isso entre o namorado dele e ele, em todo momento a gente via o Vini como o reclamão, como o chato, e o namorado dele como o cara legal, sabe? Como o cara que fala assim, não, calma, vamos tentar, sempre tentando ser maleável, enquanto o Vini tava tendo as crises dele. E tudo bem o Vini ter as crises dele, é entendível que ele tenha as crises dele, mas foi mostrado de uma forma que a gente não tava torcendo pro Vini, a gente tava torcendo pro namorado dele. Aquela cena que o Júlio, o namorado do Vini, leva aquele ator famoso pra casa pra eles fazerem homenagem e tal. O Vini foi tão insuportável. Inclusive, ai gente, calma aí, pausa pra essa cena. Aquela dancinha, gente, de cueca, eu adorei que foi um misto de vergonha alheia com delícia, sabe? Eu não sei o que explicar, não sei o que falar sobre essa cena. Adorei, inclusive queria que esse ator voltasse na segunda temporada, porque ficou, né, aquele caso mal resolvido entre ele e o Vini. Inclusive rolou nudes. E tem a questão do Vini querer ser o protagonista da peça que eles estão ensaiando. E aí, nesse momento, a gente vê mais uma camada chata do Vini, porque ao invés dele ser aquele ator que tá ansiando muito por aquilo, sabe? Ele é só uma pessoa que se acha, que tem certeza que vai ser o protagonista, sabe? Aqui eu fico imaginando mais que ele podia ser a Rachel de Glee nesse momento, mas ele só era chato e ficava batendo o pé e falava assim, ah, então também eu não vou fazer nada aqui, vou largar tudo, tchau. Daí, tirando toda essa chatice do Vini, o que sobrou? As cenas de sexo, que foram as mais comentadas, né? Inclusive com beijo grego e tal, toda aquela coisa que gerou o burburinho. Acho que foi uma das coisas mais faladas da série, né? Foi sobre esse beijo grego. Mas daí vocês falam, Pato, mas você não gostou do Vini? Gostei do Vini, mas demorou pra eu gostar dele. Ele só foi melhorar quando ele terminou o relacionamento dele com o Júlio. Quando ele parou de reclamar, quando ele parou de falar mal de todo mundo, quando ele parou de se achar, ele começou a ser uma pessoa mais simpática. E chegamos àquela cena dele na balada transando sem camisinha. E nesse aspecto eu achei muito interessante no episódio seguinte mostrar os cuidados que você pode ter quando você tem uma relação de risco. Ficou em aberto ainda o próximo exame dele, né, pra gente saber se ele vai testar positivo ou negativo para HIV, mas a série vai fazer um grande desserviço se ele for infectado mesmo tomando PrEP. A chance disso acontecer é, tipo, ínfima e é mais relacionado ao mau uso do remédio. Se ele tomar certinho e ele começou a tomar antes de 72 horas, é quase impossível ele estar infectado. E dito tudo isso, eu acho que a série é válida, sim, eu acho que ela deve ser vista, eu acho que a gente faz muito pouco produto nacional LGBT, então quanto mais a gente consumir esses produtos, quanto mais eles existirem, quanto mais a gente der visibilidade para eles, mais vão existir e imagino que cada vez com mais qualidade. E tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Eu sinceramente espero muito que essa série seja renovada. Vamos apoiar para que cada vez mais produtos LGBTQIA+ sejam produzidos no Brasil e cada vez com mais qualidade. Certo? Então é isso, gente. Beijo do Pato e até o próximo vídeo.